Fala galera, bem-vindos ao canal do Flávio Faria e hoje continuamos nosso vídeo da série sobre Mindset e Cultura Ágil, né? Estamos no 6º princípio, aí metade dos princípios do Manifesto Ágil, né? Mais um princípio muito importante. Antes de mais nada, peço para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho para receber notificação de quando tiverem vídeos novos, né? Compartilhem o vídeo com os colegas, com quem está aprendendo sobre agilidade, está começando nessa vida agora. Quanto mais a gente compartilhar, mais se inscrever, mais curtir, mais relevância o canal ganha e mais conteúdo legal eu consigo trazer para vocês, né? Também aqui são os meus contatos, né? E-mail, LinkedIn, o site que traz aqui para o canal do YouTube, né? Compartilhem também, se quiserem trocar uma figurinha, trocar uma ideia, dar sugestões de novos vídeos, novas séries, também à vontade, tá? A ideia é a gente se relacionar, trocar sempre experiências sobre esse mundão de transformação digital. E o 6º princípio é o método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e entre uma equipe de desenvolvimento é através de uma conversa face a face, né? Então aqui a gente está falando de comunicação dentro da equipe, entre a equipe e as demais equipes e o negócio, né? Isso é fundamental, tá? Então, primeira coisa, né? Não fiquemos presos em ferramentas de comunicação, tá? É legal você falar em Slack, usar e-mail, trocar o WhatsApp, né? Tudo que a gente tem aí de ferramentas de comunicação ajudam, tá? Mas elas não resolvem tudo. A gente precisa interagir, né? Interagir é olho no olho, né? A gente precisa estar junto ali, próximo, conversando, discutindo, porque a conversa, né, a informação, ela flui muito melhor, muito mais naturalmente, tá? Negócio e o time técnico, né, o time que está desenvolvendo o seu produto, o seu software, precisam se comunicar em tempo real. Não dá para ficar, manda lá, o outro responde 2 horas depois, aí você já não lembra direito o que perguntou, e a conversa vai picada, leva tempo, fica mal entendida. Então a gente precisa interagir em tempo real. Na interação em tempo real você consegue sanar a dúvida, perceber às vezes na forma como está sendo comunicado que você não estava entendendo direito, né? Então, comunicação em tempo real é fundamental, tá? Isso garante, né, você se comunicar, negócio e o time, né, que está ali no dia a dia, garante que a estratégia do negócio está sempre alinhada, né? E com estratégia alinhada, né, todo mundo sabendo, interagindo, fica muito mais fácil o time compartilhar, decidir, praticar sua autonomia quanto às necessidades mais operacionais, né? E se tem alguma dúvida, já pergunta na hora, já sana, já resolve e vamos embora, vamos produzir, né? Quanto melhor a comunicação, essa comunicação ao vivo, né, em tempo real, menos documentação a gente precisa gerar, né? Um dos grandes problemas da forma como nós atuávamos, muito forte, né, e funcionava, mas tinha problema, né, na visão tradicional de gerenciamento de projetos, de desenvolvimento, era que a gente tentava descrever tudo por texto, né? E esse descrever tudo por texto, ele tem alguns problemas. Primeiro, a gente gasta um tempão detalhando coisas que às vezes você não precisa detalhar agora, né? O dinamismo do negócio, do mercado, você pode repriorizar as coisas, então para que você vai gastar tempo detalhando muita coisa, né? Segundo ponto, geralmente essas especificações, né, esses documentos de requisitos, né, termos de abertura de projeto, escopos, eles viram página de jornal antigo muito rápido, né? O mercado é dinâmico e aí você vai gastar cada vez mais energia em documentar. Outra coisa, a gente está saindo do pressuposto de que está tudo ali entendido no documento e não está, né? O receptor da informação, ele não tem o mesmo grau de conhecimento de negócio, do escopo, da estratégia de quem escreveu o documento. Então, ele vai ter dúvida ou ele vai entender errado, tá? Então, você vai ficar cada vez mais gerando documentação detalhada e vira um círculo vicioso. Então, muito cuidado com isso, né? Evitem burocracias, né? Boa comunicação
ela gera pouco documento e muita interação, certo? Isso é fundamental. Outra coisa, a comunicação em si não é só palavra, não é só texto, né? A gente tem uma tendência a achar que digitar no WhatsApp, no e-mail ou qualquer outra ferramenta é suficiente. Não é. A comunicação, ela também é muito relacionada à forma como as pessoas falam. Então a entonação de voz é importante, as pausas são importantes, engasgadas, né, gaguejada, tudo isso diz muito. Você consegue perceber o estado de espírito, né, da pessoa, se ela está segura, não está segura, se ela tem dúvida, não tem dúvida. Às vezes ela está aborrecida e você percebe, às vezes não é nem por questão do trabalho, de estar ali junto, mas você só consegue isso nessa comunicação ao vivo, interagindo, tá? Corpo também. Linguagem corporal é tudo, né? E se você não vê a pessoa, você não vai perceber essa linguagem, né? Então, muitas vezes, você está ali discutindo com uma equipe e você percebe alguém mais cabisbaixo, ou fazendo sinal de negativo com a cabeça, ou dando aquela mordiscada no canto da boca de nervoso. Você só percebe isso olhando a pessoa, né? Então, comunicação por texto ou por voz, sem o visual, também fica prejudicado, né? Quanto mais a gente conseguir interagir com sentidos, melhor, tá? Então, o corpo fala, né? Isso é muito importante, tá? Comunicação escrita, ela depende muito do estado de espírito de quem recebe, não de quem escreve, né? A pessoa, quando lê, mentalmente, ela dá o tom da mensagem, né? E se você pega uma pessoa que está no dia ruim, ela pode entender a sua mensagem de uma forma totalmente diferente do que você imaginava, né? Então isso é ruim, né? De novo, reforça por que é importante a gente conversar, interagir visualmente, também se ouvindo, falando, né? Isso é muito importante, tá? Muitas vezes, já aconteceu comigo, acredito que com você também que está ouvindo, acordou, chegou para trabalhar ali, abriu o e-mail, olhou ali, tem uma pessoa que você já tem uma certa restrição, tem um e-mail dela, você fala, putz, lá vem, né? Abre, lê o e-mail, e aí você fala, ah, tá de sacanagem comigo, e vou lá tirar uma satisfação. E na verdade, a pessoa não tinha nada contra você ali, né? Você que estava mal-humorado e interpretou errado. Então é muito importante, de novo, a gente se comunicar por voz, se vendo, né, em tempo real, tá? Pô, Flávio, você quer dizer que nunca escreve? Não, né? Existem situações onde você precisa ter a formalização, mas a formalização ela acontece depois, né? O importante é interagir. Evita aquelas discussões alongadas, né, que vira... Antigamente se chamava de flame war, né? E-mail em cima de e-mail, em cima de e-mail, em cima de e-mail, que você já não entende mais nada, né? Putz, trocou 2 e-mails, né? Ou 2 mensagens, precisa estender, já vai para voz, né? Já liga, interage, né? Vê a pessoa, abre uma ligação de vídeo ou vai ver presencialmente a pessoa, tá? Um ponto que é muito importante, né? E aí você vê às vezes agilistas mais extremistas falando que não existe time ágil se ele não funcionar fisicamente junto, né? Eu já ouvi muito isso. Não precisa necessariamente estar fisicamente junto. Você precisa ter facilidade de comunicação. Então as pessoas têm que estar disponíveis com ferramentas e métodos que ajudem vocês a interagir, né? Não precisa estar aqui obrigatoriamente todo mundo sentando fisicamente junto, ainda mais, né, no tempo que esse vídeo é gravado, tem os problemas ainda de restrição de mobilidade, de interação social por conta de quarentena, né? Então não tem como, né? Como é que você vai interagir? As empresas descobriram que funciona, com toda a tecnologia que existe hoje de comunicação remota, é possível trabalhar, né? Mas aí abre o vídeo, conversa. E um ponto muito importante, né? Principalmente quando as coisas começarem a voltar um pouco mais para o normal. Muito provavelmente sempre vai ter alguém remoto, né? Ficar 100% da equipe junto vai ser muito difícil, vai demorar muito para acontecer. Então você tem alguém remoto, jamais cometa o pecado
de ir para uma sala de reunião. Eu já vi isso acontecer muitas vezes, é ruim, tá? Então você vai para uma sala de reunião, você mais 4 pessoas, tem uma remota, você abre o call, mas você pega o computador, notebook, celular e deixa um computador só para os 4 falarem em volta. Quem está do outro lado não vai entender nada, você está excluindo aquela pessoa do círculo, né? É ruim isso. Então, as ferramentas, a tecnologia que existe hoje de comunicação remota, ela mostra quem está falando, ela permite que a gente rabisque, que a gente interaja, que a gente troque mensagem durante a conversa. Então, se tem uma pessoa remota, todo mundo está remoto. Tá? E aí, se uma pessoa está ali, câmera de vídeo, né, webcam e microfone, o resto da equipe tem que estar na mesma restrição para ter o mesmo grau de comunicação, mesmo que tenham pessoas sentando juntas fisicamente, entra cada um ali na sua máquina, tá? Isso é fundamental, uma dica de ouro que eu deixo para vocês, tá bom? E aí, vocês já passaram por uma situação onde a comunicação escrita, né? A gente se apoiou muito em documentação escrita, em comunicação escrita, e só deu problema, atrasou, deu ruído? Comenta aí. Ou pelo contrário, né? Fala, nossa, eu tenho uma situação, um case aqui que funcionou super bem, né? A gente interagiu, trocou figurinha e resolveu em 5 minutos um negócio que levava 2, 3 dias porque a gente só ficava por texto. Comenta também, vamos fazer aqui do vídeo um espaço vivo de aprendizado e de comunicação. E por hoje é isso, né? Falamos aí do 6º princípio, que fala de comunicação próxima, né? Comunicação e interação, o quanto que isso é importante para a gente desenvolver bem os nossos negócios e ter mais adaptabilidade, flexibilidade, velocidade e atuar de fato como um time que tem transparência, que entende a estratégia de negócio e está todo mundo junto, certo? Então é isso, peço novamente para quem não se inscreveu, se inscreva, compartilha e por hoje é só, valeu!